Gente, eu gosto sempre de ficar mais perto, enfim, porque o que a gente sempre coloca é que o que a gente está aqui agradecer, quer dizer, saudar todas as pessoas presentes, agradecer o convite, agradecer as palavras carinhosas que foram feitas. E eu acho que nós estamos numa conjuntura muito difícil, como já foi colocada, e que realmente é fundamental que a gente possa estar discutindo, possa estar aprofundando o debate e se inserindo nas lutas, que eu acho que é fundamental nesse momento. Então, eu vou tentar colocar rapidamente 3 eixos centrais na minha abordagem. Primeiro, seria fazer uma análise da conjuntura, e nessa análise da conjuntura, eu tenho sempre colocado os projetos em disputa na saúde, que nós temos hoje, quais são as ameaças e todas as propostas de privatização que vêm a partir dos anos 90 e, consequentemente, tentar colocar rapidamente o terceiro governo Lula, para que a gente possa ver, quer dizer, que ainda tem problemas, questões, e que a gente precisa estar avançando. Um segundo ponto, eu não vou deixar, eu vou falar também do serviço social. Não dá para não falar dos desafios que são colocados para o serviço social e, realmente, fechando com as lutas. E, nas lutas, eu vou colocar um pouco, as lutas através dos conselhos e na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que é uma frente que a gente, enfim, está inserida nela desde 2010. E, para mim, é com muito orgulho estar aqui, porque a gente fez um seminário da Frente Nacional aqui em Goiânia, quando a gente tinha, e aí eu vou chamar também para a luta, um Fórum Goiano de Saúde que era muito ativo. E aí a gente precisa retomar essa potência para que a gente possa estar caminhando. Então, realmente, eu tenho discutido que nós temos 4 projetos em disputa na saúde hoje que revelam a tensão que nós estamos vivenciando. O projeto de reforma sanitária, que foi construído nos anos 80, que nós consideramos ainda fundamental, mas que ele tem sido contra-hegemônico a partir dos anos 90. Por quê? No projeto de reforma sanitária, como foi ressaltado aqui, a gente teve uma vitória importante, que foi a questão do SUS, Sistema Único de Saúde, na Constituição de 88. Mas nós não conseguimos avançar no projeto de reforma sanitária, porque realmente o projeto de reforma sanitária era muito mais amplo que o SUS. Quer dizer, ele envolvia a articulação da Seguridade Social, a Seguridade Social ampla e não a Seguridade Social restrita a 3 políticas só, saúde, assistência e previdência, como o Serviço Social tem colocado desde os anos 90. Ou seja, mas o projeto de reforma sanitária colocava questões fundamentais e que ainda hoje são fundamentais. Uma delas é um novo conceito de saúde. E a concepção de saúde, não uma concepção da OMS, mas uma concepção em que via a luta de classes, em que colocava a determinação social do processo saúde e doença. A necessidade de ter realmente uma saúde pública, 100% estatal, e que atendesse a todos. Realmente, a gente já teve algumas perdas já na Constituição, porque realmente a proposta da reforma sanitária vem da 8ª Conferência, em 86, em que nós tivemos 1.000 delegados já nesta conferência e tivemos 5.000 pessoas envolvidas no movimentos sociais, etc. Nós já tivemos 2 grandes perdas no processo constituinte. Uma, que a saúde é colocada, quer dizer, o setor privado é colocado como complementar. E o que a gente defendia, e defende ainda, que realmente a gente está querendo realmente que o SUS
seja totalmente estatizado, que o SUS seja realmente não privatizado em nenhum momento. E, quando se coloca que o setor privado é complementar, não se acaba com o SUS, não se acaba com a privatização. E aí, a defesa nossa é da estatização. Uma outra questão também, que nós não conseguimos aí em nada, na Constituição de 88, foi realmente com relação à indústria farmacêutica. Então, a gente queria nacionalizar a indústria farmacêutica e, infelizmente, a gente aí não conseguiu. E aí, realmente, o que tem aqui são as multinacionais cada vez mais, né, explorando aí, realmente, todas as formas que a gente está vendo. Então, o projeto de reforma sanitária, ele continua numa perspectiva também de uma nova leitura, que é a leitura a partir do marxismo, a partir da luta de classes. E que a gente tem colocado é que várias questões, por exemplo, nós fizemos um seminário semana passada, não sei se vocês viram, existe uma rede de saúde marxista, de projetos marxistas, que a gente está tentando avançar. E o tema do encontro passado, semana passada em São Paulo, foi determinação social do processo saúde e doença, que não são os determinantes, que o que vai acontecer é que a própria OMS, e realmente, a partir dos anos 90, começa a questionar a concepção de saúde enquanto determinação social, e aí vai colocar, fragmentando-a, colocando a questão dos determinantes sociais. E aí a necessidade da gente enfatizar, continuar enfatizando a determinação social do processo saúde e doença. O que a gente vem, a partir dos anos 90, é o projeto aí privatizante, né, o projeto privatista da saúde, que não começa nos anos 90, ele já teve na ditadura do grande capital, tanto que o projeto de reforma sanitária ele vem questionando a privatização que acontece na ditadura do grande capital e realmente mais avança a partir dos anos 90, principalmente com a perspectiva neoliberal, com a crise estrutural do capitalismo, enfim, com todas as questões que vão sendo colocadas a partir dos anos 90. E aí tem um debate que a gente tem colocado, provocando, mas eu acho que é para provocar mesmo, que é o projeto de reforma sanitária flexibilizado, que é o que acontece nos governos do PT. Ou seja, já desde o primeiro governo do PT e até hoje, a gente não conseguiu retomar o projeto de reforma sanitária na sua origem. E aí o que eu tenho colocado é que é uma reforma sanitária flexibilizada, porque, inclusive, já nos governos do PT, você faz o quê? Duas propostas, né, que se colocam aí como novos modelos de gestão, mas que são modelos privatizantes. Que um deles, né, a Fundação Estatal de Direito Privado, e o outro é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Então, realmente, você já vem, quer dizer, nos anos 90, com a contra-reforma do Estado, do governo Fernando Henrique, com as OS, OCIPs, e você vem também, a partir dos anos 2000, com as fundações, a EBSER, parceria público-privada, etc. E o que, a partir de 2016, o que a gente tem colocado é que o SUS totalmente submetido ao mercado. Ou seja, a preocupação, naquele momento, era de acabar com o SUS. Só que não podia dizer isso. Então, teria que, né, colocar que o SUS seria subordinado ao mercado e não como está na Constituição de 88. E aí retoma-se, no governo Lula, aí no terceiro governo Lula, de tentar ainda retomar um pouco e não permitir essa total desarticulação do SUS. Então, o que a gente está querendo colocar, só em termos gerais, para poder, quer dizer, quais são as características gerais e a diferença entre eles.
Então, enquanto o projeto de reforma sanitária, né, defende o SUS totalmente, né, quer dizer, estatal, de qualidade, no projeto privatista já começa a defender a privatização da saúde, ou seja, o SUS possível e não o SUS de direito, o SUS constitucional. O projeto de reforma sanitária flexibilizado é que flexibiliza mais ainda nesses novos modelos de gestão e realmente perde-se de vista a estatização da saúde. E realmente o SUS aí, né, totalmente submetido ao mercado, como eu já falei, que realmente foi o período aí em que realmente foi muito difícil. Quer dizer, o financiamento que nós nunca tivemos, né, quer dizer, o SUS sempre foi subfinanciado, mas nesse período ele foi desfinanciado. Ou seja, consequentemente, né, que todas as questões sérias a gente vivenciou, como realmente a gente vivenciou na Covid, vivenciou realmente em todas as questões contrárias à ciência. Então, realmente, nós estamos no momento que é de tentar retomar, mas com muitas dificuldades. E aí eu vou tentar colocar para vocês, só lembrando, que realmente o que acontece, né, a partir dos anos 90. Então, a gente tem um revisionismo teórico-político, então você começa a questionar, ou se questiona, né, o marxismo, e aí vem diversas correntes, principalmente as perspectivas pós-modernas. Você tem uma flexibilização dos princípios, e aí, então, a defesa da saúde universal, estatizada, ela não é mais colocada. Impasses na formação profissional, quando a questão que a gente tem defendido até hoje, contra, né, os IADs, principalmente na área de saúde, e realmente não estamos conseguindo. O que, né, que a gente vê no serviço social é um aumento considerável dos IADs e, consequentemente, inclusive, acabando até com as faculdades privadas e só tendo IAD. Então, o que a gente está vendo é esse impasse na formação profissional também. Uma outra coisa, a precarização das condições de trabalho. Então, os diversos vínculos de trabalho. Então, é o mínimo do RJU, que é o que a gente defende, que dá autonomia ao profissional, e cada vez mais é realmente a precarização e a total submissão ao mercado. E aí, depois, a ampliação das privatizações. Como eu falei, realmente a perspectiva marxista, que estava colocada como fundamental nos anos 80, principalmente na medicina da América Latina, em alguns profissionais fundamentais, que ainda continuam, você vê com a substituição dessas concepções. Então, você vê o Habermas, que inicialmente foi marxista, depois virou pós-moderno, o Foucault, a micropolítica, então, a análise do micro e não da perspectiva da totalidade, a pós-modernidade, o paradigma da vitalidade, energia, enfim, são autores que vêm, a partir dos anos 90, substituindo e no impasse que a gente tem tido, inclusive, todos nós que vivenciamos, estamos na saúde, vemos isso, principalmente, né, quer dizer, no giro que deu, inclusive algumas entidades importantes que foram fundamentais no processo de luta, como a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e o SEBS, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde. A Abrasco, já dos anos 90, já começa a dar um giro para a pós-modernidade, e o SEBS, a partir dos anos 2000, ele realmente não consegue fazer questões críticas aos governos do PT. Há toda uma, realmente, submissão
ao governo do PT sem garantir a independência que é fundamental em umas entidades aí, né, no caso da saúde. E aí tem temáticas que realmente também têm sido muito descaracterizadas na perspectiva que a gente defende desde os anos 80, que é a perspectiva da humanização, a humanização numa perspectiva ampla e não na perspectiva de apenas ser, como é que eu vou dizer, a humanização aí numa perspectiva muito residual. A promoção da saúde, que realmente não vista na perspectiva integral, a concepção de saúde como determinantes sociais e não determinação social do processo de saúde e doença, a representação, discriminação positiva, ênfase no cotidiano sem as referências com a totalidade. Enfim, a gente tem diversos autores e diversas perspectivas de análise que vêm se colocando no debate da saúde, não só da saúde, mas das políticas sociais como um todo e da saúde em particular. Eu vou enfatizar 3 grandes aspectos da privatização da saúde após os anos 90. Ou seja, a consolidação do grande capital na área de serviços de saúde e sua vinculação a empresas de seguros de saúde. Acho que está muito alto, né? É bom colocar um pouquinho mais para... não? Tá bom? Então, a concentração das empresas de planos de saúde. Então, a gente vê, efetivamente, quer dizer, a ampliação aí dos planos de saúde e a articulação entre eles, principalmente os planos de saúde, que vêm, né, a partir quando abriu o mercado, né, estrangeiro, vários planos privados aí que vieram, né, quer dizer, fora, não são nacionais. E aí, renúncia fiscal dos planos privados de saúde. Ou seja, isso a gente está vendo, inclusive agora, com o programa que é colocado mais especialista, que é realmente você, em vez de cobrar dos planos de saúde, quando eles atendem, né, quem tem, ou seja, o que realmente é atendido no SUS e que tem plano de saúde, vocês, em vez de cobrar do plano de saúde, o que está colocado no projeto aí, defendido pelo governo, é de que você vai liberar essas contas e que o setor privado, então, atenda por especialidade. E que a gente não vai conseguir, a gente já sabe, porque se as pessoas que têm plano não estão conseguindo ser atendidas, quanto mais quem tem, quem não tem, e aí que vai... Por que eles não pagaram? E por que a gente não cobra o que é realmente devido ao Estado pelos planos de saúde? Aí você tem também, né, apoio do Estado à ampliação do livre mercado na saúde, ou seja, isenção de impostos aos grandes hospitais. Os grandes hospitais de São Paulo são considerados hospitais filantrópicos. E, realmente, o Hospital Einstein não é filantrópico. E, terceiro, que eu tinha colocado, a terceirização e concessão de serviços estatais a empresas privadas lucrativas e não lucrativas. Ou seja, é chamada, os novos modelos, novos, entre aspas, modelos de gestão, que aí são as OS, as OCIPs, as fundações estatais de direito privado, a EBSER, parceria público-privada, enfim, todas essas propostas que, consequentemente, privatizam por dentro do Estado. Então, quer dizer, as OS, OCIPs, fundações e EBSER, né, quer dizer, a transferência da gestão das atividades das políticas públicas mediante repasse de recursos, de instalações públicas e de pessoal. Ou seja, você realmente coloca, né, quer dizer, cede para as OS toda a estrutura de um determinado hospital. E aí, realmente, há um debate
né, que alguns colocam que não tem lucro, e a gente tem pesquisas realizadas que realmente as OS são lucrativas, sim. E, consequentemente, porque, inclusive, elas não têm, né, quer dizer, elas não têm preocupação, né, com como é que você vai colocar a discussão. Consequentemente, os preços são abusivos porque não faz, né, quer dizer, toda uma concepção de valorização e análise. Outra coisa que o que a gente coloca, né, que denomina privatização do público, ou seja, apropriação de um grupo privado do que é público. E qual a lógica que rege o setor privado? Eu acho que essa que é uma questão central, que é diferente da lógica do setor público. E, consequentemente, essa que é a questão que vem da sobrecarga de trabalho, que vem, efetivamente, nas terceirizações, no subfinanciamento, etc. Alguns dados aí com relação à privatização é o seguinte: o Brasil é o segundo mercado mundial de seguros privados, perdendo apenas para os Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos nunca teve um setor, né, a saúde nunca foi pública, realmente só depois de muito tempo é que consegue uma atenção aos mais necessitados. Agora, o Brasil não, a gente tem o SUS público. E aí, como que a gente tem o segundo mercado mundial? Ou seja, a gente já chegou a ter 25% da população brasileira com, né, seguro-saúde. Hoje está um pouco menor, está mais até cerca de 20%, mas, mesmo assim, é muito grande para um sistema que é um sistema público, amplo e, consequentemente, que deveria ser estatal, e que não é. O gasto em saúde tem sido muito pequeno, né, quer dizer, 7,9% do PIB, e só que o gasto privado é maior. Então, o gasto público é menor do que o gasto privado. Nos sistemas universais, né, quer dizer, realmente, na época da social-democracia, e alguns países, né, quer dizer, realmente vindos da social-democracia, que tem sistemas universais, o gasto privado não passa de 30%. Então, consequentemente, o gasto privado nosso hoje está em cerca de 51%. Então, realmente, também 10% da população só desses, né, países centrais tem plano de saúde. Nós, hoje, estamos com cerca de 20% da população brasileira que tem plano de saúde. Então, realmente, isso demonstra que o nosso sistema não está dando conta, porque, senão, você não teria essa ampliação, né? Houve uma ampliação muito grande na época, né, da crise, né, de 2016 a 2023, né, quando começa o governo Lula, mas, quer dizer, com Temer e Bolsonaro, e realmente, mas nós não conseguimos voltar ao financiamento efetivo. Nós nunca conseguimos ter um financiamento efetivo. Governo Lula, eu acho que a gente não pode deixar de considerar alguns avanços, e realmente, né, o que a gente estava vivendo era uma barbárie, e, consequentemente, mas algumas questões foram colocadas, como voltar à Bolsa Família, colocar com relação, né, quer dizer, o PT vence a eleição, mas vence com muito pouca diferença. Então, a gente não venceu, né, o bolsonarismo, nós não vencemos, né, a extrema-direita, que está colocada aqui, ampliando-se. Então, realmente, foi uma frente ampla, e essa frente ela foi se ampliando cada vez mais. E eu acho que aí que foi um problema, que eu acho que a gente tem que ver como é que nós vamos fazer, porque vai ter, ano que vem, né, quer dizer, realmente, eleição,
e nós temos que ver como é que realmente pode se melhorar no programa social do governo Lula. Infelizmente, nós não temos um sucessor, nós não conseguimos fazer, mas temos que ver como que a gente pode avançar num programa social, que eu acho que é aí que é o desafio para a gente. E eu acho que nós estamos vivendo isso, né? Quer dizer, na COP 30, realmente o movimento social foi muito bonito, e a Cúpula dos Povos foi muito bonita, não sei se vocês viram o relatório, né, final, que coloca questões centrais para a gente poder avançar. Eu acho que esse aqui é um desafio nosso. E eu fico muito satisfeita, porque a Frente Nacional contra a Privatização fez uma live antes, na semana anterior à Cúpula dos Povos, a COP, né, 30, e a Cúpula dos Povos, é claro, e a gente tirou uma carta também, e que divulgou essa carta, e muito das resoluções da Cúpula dos Povos está na carta da Frente Nacional contra a Privatização, que eu acho que é importante para a gente poder avançar nesse processo. Quem estava na live, não sei se vocês conhecem, Alexandre Pessoa, que é uma pessoa fundamental, que sempre teve... Laura está aqui. Depois você tem que fazer a tua tarefa. É o grupo que está rearticulando o Fórum de Saúde aqui em Goiânia. Então, aí a gente pediu, infelizmente eu não consegui falar com ela antes, mas ela está aqui e a gente tem que avançar. O que mais? Os golpes sofridos, né, no dia 8 de janeiro, e a extrema-direita bolsonarista continua forte. Eu vou passar rapidinho, porque eu acho que isso a gente já tem, que eu estou mais preocupada no debate e estou mais preocupada na luta, né? Então, conquistas, quer dizer, a gente recupera alguns programas, volta do Bolsa Família, do Programa Mais Médico, valorização da ciência no combate à Covid, resgate a confiança no Brasil, né, no exterior, enfim. Mas tivemos problemas, temos tido problemas sérios. Por exemplo, o arcabouço fiscal, né, não é de longe o que desejamos. E, consequentemente, ele não consegue dar conta, né, do que era para dar, de substituir, né, a emenda constitucional 95 aí, do governo Temer. Então, realmente, esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Uma outra questão, que o novo arcabouço prevê um rebaixado teto de investimentos sociais e caracterizando uma articulação do governo com o setor econômico que não busca romper com o projeto neoliberal. E essa proposta pouco difere aí da emenda constitucional 95 de 2016. A emenda da morte. Algumas questões que a gente também teve na comissão mista do Congresso, né? Sobre a estrutura administrativa do governo, concessões ao Centrão. Então, a comissão fez alterações, e que eu acho que, principalmente nos dois ministérios, que eram os ministérios mais avançados, que é o Ministério do Meio Ambiente e da Demarcação das Terras Indígenas, e aí tira a Agência Nacional de Água e o Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente e a Demarcação das Terras Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Então, realmente, essa foi uma concessão muito grande no Ministério que era e que está se colocando, inclusive, foi importante, né, quer dizer, a atuação da Marina e, realmente, da ministra, né, dos povos indígenas, foi muito importante na Cúpula dos Povos. Muitas concessões ao Congresso e com a nomeação de diversos ministros aí do Centrão. Outros ataques à saúde,
o complexo aí econômico e industrial da saúde, que foi todo um debate. E aí, Laureana estava lá, né, Laura? Que é realmente de você articular. O que a gente defendia era o quê? Que era realmente a nacionalização, a estatização da indústria farmacêutica. E aí, esse complexo, a parceria público-privado, setor nacional e setor internacional. A decisão do Supremo Tribunal Federal, essa foi uma decisão ruim também, que com relação à DIN 2135, e rejeitar o mérito da ação que pediu inconstitucionalidade de parte da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, no que tange a contratação dos servidores públicos. A gente também perdeu, foi outra perda fundamental, que aí você fragiliza toda a luta nossa em termos do RJU, do funcionário que tem que ser, né, funcionário estatal, funcionário que tenha autonomia realmente no seu trabalho. Outros ataques à saúde, tentativas aí, né, a gente conseguiu resistir e não cortar, né, áreas aí como saúde, educação, salário mínimo, pressão para obrigar o governo a realizar cortes em conquistas históricas, e o poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes falam do crescimento da dívida pública, que é a taxa de juros abusivo e crescente, e a isenção de impostos e recusa a taxar as grandes fortunas, que é uma questão que a gente está defendendo hoje, né, e que realmente a gente tem que continuar defendendo. Quer dizer, o taxamento das grandes fortunas, a discussão com relação contra, né, a perspectiva de 6x1 no trabalho. Enfim, nós temos muita luta pela frente. E aí eu quero colocar um pouco, como eu já falei, que é a questão, né, mais recente, que prevê cirurgias em hospital privado para acelerar a fila do SUS. Então, você vê que ele quer trocar 2,7 bi em dívidas anuais da saúde privada por exames e cirurgias para o SUS. Ou seja, em vez de cobrar do setor privado que deve, você coloca que ele, se ele atender, ele vai ficar liberado dessa quantia, que, consequentemente, conseguiria rearticular o setor público estatal. Então, acho que essa que é uma questão séria que a gente está defendendo. E eu acho que, esse ano, a gente teve muita luta também, né? Quer dizer, uma luta foi com relação à Conferência Nacional, né, de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que a gente defendeu também questões sérias com relação ao trabalhador. Tivemos, e aí o pessoal, o seminário que teve há 1 mês ou 2 das residências, e em todos esses, tanto na Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e no Seminário Nacional de Residência Multiprofissional, a gente defendeu junto aí uma, né, quer dizer, nota pública contra a proposta aí do mais especialista, e eles colocaram o pessoal da residência e mais residente, que é residente que seria formado no setor privado e sem a perspectiva, preocupação toda que nós temos na formação profissional. Tem essa questão que agora não está colocada, mas que de vez em quando aparece, que é planos privados de saúde popular, para você ampliar cada vez mais as pessoas tendo plano, e aí a isenção do Estado em assumir, né, a saúde na sua perspectiva mais ampla. Engraçado, eu não sei o que é que eu estou aqui
Ah, é para cá? Então, aqui a moção de repúdio, né, aos programas. Agora tem especialistas e mais residências. Foi uma moção que saiu aí no Encontro Nacional de Residências em Saúde, que foi a última, que foi há um mês atrás. Mas essa moção a gente tem ido colocando em vários eventos aí para realmente, né, colocar a importância da residência multiprofissional, mas da residência mesmo sendo assumida pelo Estado e não uma residência como substituindo o trabalho, em vez de ser formação, sendo substituição do trabalho. Então, acho que realmente a gente tem que estar preocupada aí com essas questões. Eu acho que eu pulei demais. A relação do projeto de reforma sanitária com o projeto ético-político. Eu acho que é importante aí eu colocar um pouco, né? Quando a gente defende, né, o projeto ético-político do serviço social, e aí a relação que a gente considera que tem com o projeto de reforma sanitária. E por isso que a gente coloca que é fundamental, na saúde, a gente ter como horizonte o projeto de reforma sanitária e o projeto ético-político. Por quê? O processo de construção, os dois foram no mesmo momento, na mesma conjuntura dos anos 80. Os dois têm propostas de formação profissional generalista, tanto a reforma sanitária quanto o projeto ético-político. As referências teóricas dos dois projetos também são referências marxistas. E os princípios também são muito articulados, ou seja, no SUS, a universalidade, equidade, integralidade, intersetorialidade, controle social. No serviço social, a discussão do acesso, a justiça social, os determinantes sociais, a determinação social, a seguridade social, a participação social. Enfim, então há toda uma relação e uma articulação entre os projetos. É muito interessante que o serviço social começa a se aproximar mais da reforma sanitária nos anos 90. Vocês que leram meu livro, né, e algumas pessoas questionam, que eu coloco que realmente o serviço social nos anos 80, ele não estava preocupado com a reforma sanitária, porque o serviço social, naquele momento, estava preocupado com a perspectiva mais geral do serviço social. E aí a aproximação com a reforma sanitária vai ser nos anos 90. Só que, nos anos 90, o próprio projeto de reforma sanitária está vulnerabilizado. Ele não está com a ênfase que teve nos anos 80. Então, realmente, né, quer dizer, as produções sobre trabalho profissional dos assistentes sociais estão ainda distantes, embora se aproxime em termos de ideias, mas as proposições no cotidiano estão distantes do projeto de reforma sanitária e mesmo há uma fragilidade do projeto ético-político. Dilema entre os dois projetos, privatista e reforma sanitária, e ampliação da produção. A gente ampliou a produção nos anos 90. Agora, temos que tentar ver que tipo de produção a gente está tendo, que eu acho que essa que é uma questão também importante. Mas eu quero voltar, quer dizer, afirmar que é fundamental que a gente mantenha a nossa proposta, que a gente mantenha a perspectiva de articulação com o projeto de reforma sanitária, de defesa do projeto de reforma sanitária, e que o que impede, basicamente, da gente avançar são as condições precaríssimas de trabalho. E aí, consequentemente, a necessidade que a gente tem hoje de discutir, né, o que está colocado, a carreira única do SUS,
intersetorial, ou seja, há uma proposta feita por um grupo importante e de pessoas, principalmente vinculadas à reforma sanitária, que fizeram esse projeto, né, da carreira única do SUS, mas que seja articulada municipal, estadual e nacional. Não dá para ter uma carreira da saúde sem estar articulando Estado, município e nível federal. Então, acho que essa proposta é uma proposta que a gente também tem que defender, que está colocada aí em disputa para a gente avançar. Realmente. Está vendo? Toda hora eu estou brigando com isso aqui. Eu estou querendo retomar, a gente defende, né, os parâmetros de atuação do serviço social na saúde. Foi um processo muito, muito importante. Houve uma discussão durante... Tem 10 anos os parâmetros, e a gente conseguiu fazer discussão nacional, teve um seminário. Enfim, eu acho que a gente tem que retomar essa discussão hoje. Porque nos parâmetros a gente já coloca questões fundamentais, questões centrais, que realmente são fundamentais para a ação do serviço social na saúde. Na perspectiva da fundamentação teórica, na perspectiva dos objetivos, e é fundamental que a gente possa estar articulando o trabalho profissional com realmente a proposta aí colocada nos parâmetros dos assistentes sociais para a saúde. E aí a gente tem, né, quer dizer, coloca nos parâmetros, né, o atendimento direto aos usuários, mas a gente amplia ações socioeducativas, né, que é fundamental, ações de articulação com a equipe de saúde e ações socioassistenciais. Mas enfatiza-se a ação socioeducativa, como enfatiza-se também a mobilização, participação e controle social. Ou seja, não adianta a gente ter, num trabalho, se a gente não disputa a democratização das instituições de saúde. Então, não adianta ter conselho estadual, municipal, nacional, se você não tem conselho da unidade de saúde. Se a gente não cria esses espaços de democratização na instituição. Eu acho que essa é uma tarefa nossa, uma tarefa dos assistentes sociais, junto com outros profissionais, para que a gente possa estar realmente democratizando a instituição. Uma outra questão é investigação, planejamento e gestão. Não dá para a gente não fazer investigação, não dá para a gente não fazer planejamento. Eu acho que é fundamental, como foi colocado aqui na mesa de abertura, da unidade de formação estar articulada com os campos de estágio. Eu acho que uma preocupação que eu tenho tido muito é essa, é o distanciamento nosso dos campos de estágio. É da gente não valorizar o estágio profissional. E, consequentemente, não sei se vocês têm essa perspectiva também, mas o que eu vejo é que, muitas vezes, os professores que têm titulação não querem dar aula de estágio. E eu acho a disciplina mais difícil é a disciplina de estágio. Eu brinco que eu me aposentei dando aula de estágio, articulando ensino, pesquisa e extensão, que eu acho que é fundamental para a gente, porque não adianta a gente fazer pesquisa só, se a gente não está com compromisso com a extensão, com compromisso com a sociedade. E, então, a investigação sozinha, se ela não está articulada com a extensão, ela não dá, né, não consegue se relacionar. E aí é fundamental o estágio. Eu lembro que o projeto, né, que a gente tem na UERJ, durante muito tempo a gente tinha estágio. Quando eu me aposentei, ficou 3 anos sem ter estágio, mas a gente conseguiu voltar a 2 anos. Ou seja, porque é muito maior a articulação do estudante, sendo estagiário, sendo bolsista de extensão, sendo bolsista de pesquisa. Porque aí ele está vivendo essa articulação ensino, pesquisa e extensão.
E aí, gente, uma outra coisa também que eu tenho colocado, que é fundamental, é a assessoria, que muitas vezes a gente não considera a assessoria como uma ação fundamental do serviço social. E eu vejo que o trabalho que a gente faz com movimentos sociais, trabalhos que a gente faz com os conselhos de saúde, são trabalhos de assessoria e que são fundamentais para que a gente possa avançar nesse processo. Então, realmente, né, quer dizer, a assessoria tem que estar vinculada no processo de formação profissional. E aí, para fechar um pouco, eu estou dando, gente, um panorama geral, e aí não estou conseguindo aprofundar, porque senão não dava tempo. Então, necessidade do cotidiano está articulado com os movimentos dos trabalhadores e usuários que lutam pela efetivação do SUS e da reforma sanitária, facilitar o acesso dos usuários aos serviços, construir espaços na unidade que garantam a participação popular, buscar capacitação, assessoria técnica, sistematizar os trabalhos realizados, realizar a investigação. Então, eu vejo que é fundamental para a gente ter essas questões no cotidiano. Isso não quer dizer que a gente não tenha também que estar nas pesquisas, estar nas investigações, em termos mais gerais. E agora eu vou entrar nas lutas. Eu vou correr, porque eu acho que eu coloquei muito demais. Então, aí eu vou querer ressaltar as lutas dos conselhos de saúde e a luta da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. A gente tem várias questões com relação aos conselhos, mas isso não quer dizer que a gente não vá atuar no conselho. O que eu acho que a gente tem que discutir, os conselhos, né, são espaços de disputa e de extensão. Os conselhos não são, a priori, democráticos. Eles podem ser, né, cooptados, como podem ser também resultado de luta e ter. Então, eu vejo que não dá para a gente ser contra os conselhos. A gente tem que saber que conselho nós vamos disputar, a necessidade da gente estar disputando, a necessidade da gente estar se articulando. Eu vejo que os conselhos de saúde, eles constituem, em termos de paridade, a melhor paridade, porque, consequentemente, você tem 50% de usuários, 25% de trabalhador e 25% de gestor. Ou seja, nos outros conselhos é 50%, 50%. É mais complicado, porque o trabalhador ele tem que disputar ou ficar no gestor ou ficar no lugar do usuário. Então, realmente, nós já conseguimos, na saúde, uma proporcionalidade importante com relação aos conselhos. Só que, muitas vezes, a gente não consegue, ou a gente nega o conselho, isso a gente tem visto muito, já na Frente Nacional mesmo, tem um grupo que tentava negar o conselho, e a gente fez debate, dizendo o seguinte, que quando a gente vai para as conferências, a gente vai para a conferência para brigar e para lutar e para defender proposta. A gente não vai para bater palma. Então, eu acho que é essa que é a questão fundamental. E aí, consequentemente, a gente está lá na conferência, como está nos conselhos, para disputar propostas, disputar espaços. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ver e analisar o conselho. Pode passar? E aí você não pode ter nem ilusão e nem ser cético, mas ter realmente uma perspectiva da realidade. Os conselhos são espaços de tensão, são espaços que podem estar mais cooptados e depende aí dessa tensão e da atuação, inclusive, dos trabalhadores articulados com os usuários. Pode passar? E aí algumas proposições para o fortalecimento, né, dos conselhos, que eu acho que é importante da gente estar articulando, né, as propostas dos conselhos, consequentemente, articulando no geral, ou seja,
qual a necessidade que eu vejo. A gente perdeu, por exemplo, um espaço que era fundamental, que era o Conselho de Seguridade Social, que realmente, nós não conseguimos reaver. Eu acho que é fundamental, porque os conselhos que a gente tem, eles são conselhos das políticas, mas aonde que a gente tem uma perspectiva de totalidade? Que era no Conselho de Seguridade Social, que aí você articulava assistência, saúde, previdência, que é ainda a concepção restrita de seguridade social, mas já é melhor do que os conselhos estarem só o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência, a Previdência não tem o conselho mais sistematizado. Então, a necessidade de voltar, eu vejo, essa é uma tarefa, de voltar ao Conselho de Seguridade Social. A articulação dos diversos conselhos de política e de direitos, retorno constantemente dos conselheiros às suas bases, o que a gente tem que fazer também, que eu acho que é fundamental, que muitas vezes você percebe que os conselhos, os conselheiros acham que a democracia nos conselhos é uma democracia indireta, e não é. O conselho é democracia direta. Então, você tem que estar o tempo inteiro prestando, realmente, discutindo com a sua base, para ver qual é a posição daquele segmento e não a posição individual do conselheiro. A construção de planos regionais, cumprimentos de deliberação das conferências. A gente não tem tido também, quer dizer, a deliberação das conferências. Nós tivemos 3 conferências há pouco tempo, nós tivemos a conferência em 2024, a Conferência Nacional de Saúde, a Conferência de Saúde Mental, a Conferência de Saúde do Trabalhador, e as diversas proposições dessas conferências não têm sido respeitadas, que eu acho que também vale a pena a gente estar discutindo e reforçando as propostas e a necessidade da sua viabilização. Pode passar, por favor? A Frente Nacional, ela surge em 2010, nessa perspectiva de ter um movimento social que não fosse institucionalizado, porque os conselhos são institucionalizados. Então, a Frente, ela vem nessa perspectiva e, consequentemente, ela é criada, em 2010, num seminário na UERJ, e que a gente identificou 4 conselhos de estados que existiam. O Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, o Fórum de Saúde de Alagoas, o Fórum de São Paulo, o Fórum do Paraná. E aí, consequentemente, a gente estava, nessa época, tentando discutir a perspectiva da inconstitucionalidade das OS. O PT e o PDT, quando estavam na oposição, fizeram uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, contra as OS. Só que, quando o PT assumiu o governo, ele abriu mão dessa proposta. E aí a gente começou a colocar e reivindicar, e o Sindicato de Saúde do Paraná assumiu a autoria de defender essa perspectiva, e realmente foi muito difícil, que a gente conseguiu quase chegar à inconstitucionalidade, mas, realmente, no dia da votação, o ministro Fux, que já naquela época já mostrou quem era, pediu vistas ao processo e, consequentemente, demorou muito tempo. E aí, consequentemente, nós perdemos o prazo e o time, e aí, realmente, as OS foram consideradas inconstitucionais, e, como a EBSER também, a gente perdeu no Supremo. Enfim, mas são lutas importantes que eu acho que a gente tem que ter no geral. Quer dizer, é luta legislativo, é luta no judiciário, é luta com o movimento social. A gente não pode perder esses espaços.
E aí a composição da frente é uma tentativa da gente retomar diversas perspectivas, ou seja, da gente ter entidades importantes. Hoje nós temos na Frente Nacional o ANDES, Sindicato Nacional, que inclusive uma representante do ANDES na frente é a Jaqueline, que é daqui de Goiás. Ela falou que não podia estar aqui hoje, porque ela está em Brasília, enfim. Mas a gente tem duas representantes, a Jaqueline e uma professora do Ceará. Então, são as representantes aí do ANDES Nacional. Tem a FASUBRA, que é também importante, mas a gente tem que... E a gente não conseguiu. O MST, o MTST, a gente tem tentado, mas não tem conseguido. São muitas lutas. Agora, uma das questões, para mim, que tem sido mais difíceis, é a questão do movimento estudantil. Eu tenho ficado muito triste. Realmente, a gente já teve um momento em que a gente tinha na frente, na representação da DENEM, que era a representação dos estudantes de medicina, a executiva de enfermagem, a executiva de farmácia, a executiva de serviço social, e hoje nós estamos só com a farmácia. Então, é impressionante como que o movimento estudantil ele se perdeu nesse processo. Eu acho que a gente tem visto que a luta no movimento estudantil tem sido uma outra. Agora, é importante de retomar essa luta mais geral, porque, senão, você perde, né, quer dizer, o projeto de transformação social, o projeto aí, né, maior. Então, realmente, a gente tem sindicatos, até que tem poucos, tem os sindicatos de saúde. Eu sei que o sindicato aqui de Goiânia é muito bom também, né? Então, acho que realmente tem que envolver o Sindisaúde. Enfim, mas as centrais sindicais não estão... partidos políticos, hoje em dia, está inserido na frente só o setorial de saúde do PSOL. A gente tem o pessoal da esquerda do PT, que é muito bom, e realmente está com a gente o tempo inteiro, mas enquanto eles não são hegemônicos na Central Única dos Trabalhadores. Então, é isso, né? E tem os fóruns de saúde. Os fóruns de saúde, pode passar, que eu estou muito preocupada, porque alguns fóruns a gente já teve e eles estão em refluxo. Um deles é o de Goiânia. Eu acho que a gente tem que retomar o Fórum de Saúde para que a gente possa estar... Porque o fórum é que faz o trabalho cotidiano. A frente, ela articula, ela está nos movimentos maiores, mas é o fórum que está no cotidiano, na luta, no embate, e é fundamental que a gente retome. Hoje, nós estamos com pouquíssimos fóruns que estão realmente ativos. O fórum, no Nordeste, por exemplo, a gente tem um fórum de Alagoas. Uma das coisas que eu tenho visto, que eu acho que é muito interessante, é que onde tem projeto de extensão envolvido, os fóruns estão continuando. Então, por exemplo, em Alagoas, vocês conhecem, né, a professora Valéria Correia, Valéria, que foi reitora da UFAL, Valéria tem um projeto de extensão, e, então, realmente, o fórum continua porque é um projeto de extensão. No Rio de Janeiro, a gente também tem um fórum, o projeto de extensão nosso da UERJ também articula e fica assessorando o Fórum de Saúde. Enfim, o Fórum de São Paulo é que é diferente. Aí, realmente, o Fórum de São Paulo não tem um projeto de extensão, mas ele continua mobilizado. Eu acho que a gente tem que estimular aí os projetos de extensão, que a minha preocupação tem sido também, né, de ver que a gente tinha muito mais projeto de extensão no serviço social nos anos 80 do que agora. A extensão tem sido... Agora está a tentativa da curricularização, mas, enfim, mas a perspectiva da extensão articulada à pesquisa, a gente perdeu nos anos 90 e temos que retomar, porque realmente só tem sentido, a pesquisa no serviço social só tem sentido se ela estiver articulada com a pesquisa.
que estiver articulado com a extensão, desculpa. Senão, você perde a sua base, né? Então, pode passar, por favor, para a gente ir fechando. A frente tem como agenda de luta, né, a agenda na saúde, determinação social do processo de saúde e doença, gestão e financiamento da rede pública, estatal de serviço de saúde, a estatização, modelo assistencial que garanta acesso universal, com necessidade aí, priorizando a atenção básica, na retaguarda na média e alta complexidade, política de valorização do trabalhador da saúde, é fundamental que se valorize o trabalhador, efetivação do controle social e da participação social. Eu vejo que são duas coisas, né? Eu não gosto do termo controle social, mas a gente perdeu naquele momento, então agora não adianta mais. Mas, realmente, o controle, né, vem muito do controle do Estado sobre a sociedade. É claro que a perspectiva de controle social que foi utilizada na saúde é o controle da sociedade sobre o Estado. Mas, mesmo assim, ainda fica... Então, realmente, a participação social, a participação democrática, ela é mais efetiva e eu acho que a gente precisa valorizá-la. E a formação profissional comprometida com o SUS, público e estatal. Pode passar? Aí, as propostas da frente, são várias propostas que a gente tem, né? A defesa incondicional do SUS público, estatal, universal. Não sei se vocês veem que a gente coloca sempre estatal. Isso não está na Constituição. Na Constituição só está o público, porque realmente a gente coloca que é fundamental que tenha a estatização. Então, reforço, né, o estatal. Concepção da saúde como determinação social, contra todas as formas de privatização, e aí, realmente, na luta pela estatização, alcançar um mínimo de 10% do PIB para a saúde, que é mínimo do mínimo do mínimo, e a gente está com 7,5%, mesmo assim, para o setor privado mais, pelo fim da desvinculação das receitas da União, pelo fim da DRU, pela auditoria da dívida pública, fortalecer o controle social e a participação popular, pelo fim da permissão da entrada de capital estrangeiro na oferta de serviços de assistência à saúde, que foi colocada no governo Dilma, né? Pode passar, por favor. Em síntese, é importante resistir contra todas as formas de mercantilização, lutar pelas liberdades democráticas, posicionar contra a criminalização dos movimentos sociais, lutar pelo fim da violência contra todas as minorias, em suas mais diversas expressões, e lutar pela reorganização da classe trabalhadora na construção de um projeto próprio que atenda a seus interesses. Ou seja, a luta pelo socialismo. Eu acho que a gente não pode ter medo de falar que a gente está lutando pelo socialismo, como a gente colocou agora na Cúpula dos Povos, pelo ecossocialismo, que é fundamental. E aí, para finalizar, depois eu posso até colocar a carta da frente, mas aí algumas palavras de ordem que eu gosto de terminar, para que a gente analise algumas vezes, né? É muito pessimista, porque a realidade é muito dura, mas a gente não pode perder o otimismo da vontade. Então, é fundamental que a gente, né, quer dizer, analise criticamente, mas com a perspectiva da gente continuar lutando, de continuar em defesa do que a gente acredita. E aí tem algumas palavras de ordem que eu acho que são interessantes, e que hoje já viraram palavra de ordem em todos os movimentos, né? Começou com a gente, a nossa luta é todo dia, saúde e educação não são mercadorias. A nossa luta é todo dia, saúde e educação não são mercadoria. É isso. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado não se compra e não se vende. O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito conquistado não se compra e não se vende. É isso aí, gente. Vamos à luta!